Começa então a trazer as questões do inconsciente e ele fala que o sonho é a estrada real que conduz o inconsciente. Então ele percebe que, claro, depois ele vai evoluir muito na teoria, vai vir a teoria do xiste, vai vir a teoria da fantasia, vai vir a teoria dos atos falhos, que até então são os mecanismos que o Freud utiliza para acessar o inconsciente. Mas ele diz que o sonho é o momento onde o inconsciente tem o maior, a censura está menos atuante e é onde o inconsciente consegue aparecer melhor. Então ele diz que a interpretação desse sonho faz com que se consiga conduzir conteúdos inconscientes. Vale lembrar, pessoal, que não tem como interpretar um sonho. Vamos dizer que alguém aqui me relate um sonho e eu interprete esse sonho. Um sonho só pode ser interpretado pela via de uma análise, porque o analista ele precisa conhecer a história do sujeito, precisa conhecer a forma de funcionamento, a hipótese diagnóstica, para que daí sim consiga se traduzir um sonho. E muitas vezes não é o analista que traduz, o analista vai escutar e vai devolver para o próprio paciente perguntas que vão fazer com que a própria pessoa chegue na resposta. Porque os sonhos, conteúdos são formulados a partir do próprio indivíduo. Então, o analista, claro, muitas vezes ele até pode conseguir interpretar se ele conhece bem o seu paciente, mas se ele não conhece um início de análise, o analista vai só fazendo perguntas a partir, às vezes é um pequeno fragmento de sonho, ele vai fazendo as perguntas para o paciente conseguir ir alcançando aí algumas questões. Por isso que não tem como se interpretar sonho fora do setting analítico, tá? A teoria freudiana, né? Aí eu não tenho como acessar, né, Jung. O Jung trabalhou a questão dos sonhos, então não tem nada a ver a teoria junguiana com a teoria freudiana. Aqui, fiz um recorte importante, sinalizei o desejo ali como algo a se destacar. Então, começando a questão do capítulo, que ele fala que o sonho é a realização de um desejo, por que é importante o destaque da palavra desejo? Para quem assistiu o nosso webinário do mês passado, que foi Além do Princípio do Prazer, não sei se vocês lembram que logo no início do texto, o Freud faz uma diferenciação, faz uma recapitulação sobre a teoria do princípio de prazer do nosso psiquismo. Então ele fala sobre o princípio de prazer versus o princípio de realidade. E eu não sei se vocês lembram que eu relato que o prazer nada tem a ver com o prazer que a gente conhece coloquialmente. Quando a gente pensa em prazer, a gente pensa em algo bom. Só que esse é o prazer da consciência. Para nós, o prazer da consciência é essa questão de algo que nos gera felicidade, que nos gera bem-estar. Só que quando o Freud fala em princípio de prazer, fala em desejo, fala em fantasia, fala em várias nomenclaturas que são conhecidas coloquialmente, ele está falando do inconsciente. E geralmente o inconsciente ele atua de forma oposta que a consciência. Então, no inconsciente é uma coisa, no consciente aparece de forma oposta. Então, pensando no princípio de prazer, ele diz assim: muitas vezes, para a consciência, aquela descarga da pulsão vai gerar muito prazer para o sistema inconsciente, porque descarregou aquela energia, mas muito desprazer para o sistema consciente, porque o consciente acaba se deparando com coisas desagradáveis. O conceito de desejo, pessoal, funciona da mesma forma. A gente pensa, o sonho é a realização de um desejo. Tá, mas e os sonhos, os pesadelos? E os sonhos desagradáveis? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, melhor para vocês. Como que se explica desejo com essa questão? Então, vale ressaltar que desejo, pessoal, tem a ver com o desejo do inconsciente, aquele conteúdo que foi recalcado lá na infância. Então, é importante destacar que o nosso inconsciente ele se forma na primeira infância, na nossa primeiríssima infância. Não existe um número certo que diz até os 5 anos, até os 6 anos, até os 8 anos. Eu não vou lembrar qual texto Freud fala isso, talvez até na interpretação dos sonhos.
Ele relata que até os 8 anos, mas já teve textos que ele falou até os 5, 6 anos, que o inconsciente se fecha. Depois, tudo que é formado é o pré-consciente. Né? Eu já fiz um vídeo no YouTube sobre a diferença entre recalque e repressão. Então, o recalque, que é esse conteúdo do inconsciente, é o conteúdo que é formado na primeiríssima infância, quando a criança ainda não consegue explicar o mundo. Tudo o que acontece para a criança é meio assustador. Então, às vezes, a questão do próprio complexo de Édipo, né? O se apaixonar pelo genitor e depois saber que não pode e ter que recalcar tudo isso está no recalque. Depois, todos os desconfortos, os traumas, as questões desagradáveis vão sendo reprimidas, não mais recalcadas. O recalque já está formado. Então, dali em diante, quando a criança já consegue entender um pouco o mundo, e até nós, como adultos, continuamos fazendo repressão de conteúdo. Se a gente vivencia, além do princípio do prazer, o Freud traz os traumas neuróticos e os traumas de guerra, que a gente reprime esse conteúdo, só que esse conteúdo fica na pré-consciência, ele é mais fácil de ser acessado do que os conteúdos do inconsciente. Então, tudo isso Freud explica na primeira tópica, essa diferença entre o inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, o desejo, quando está se falando de realização de desejo, pessoal, a gente está falando sobre o inconsciente, aquilo que se formou lá quando a gente era criança e que muitas vezes a gente não lembra. Então, por isso que quando o sonho é formado, muitas vezes não faz sentido nenhum o que a gente sonha, algumas vezes sim, outras não faz sentido. Então, é difícil a pessoa por si só interpretar. Então, quando Freud fala o sonho é uma realização de um desejo, a gente pode dizer assim: o sonho é uma realização de um desejo lá do infantil recalcado, tá? Lá daquele conteúdo recalcado. Então, ele diz que toda a base, deixa eu ver se eu acho aqui ele diz, eu acho que eu até fiz um slide sobre isso, deixa eu ver. Mais para frente tem, que ele diz que todo sonho tem a base de conteúdos infantis. Esse trechinho aqui, eu botei página 291 ali, que eu tirei das conferências introdutórias. Ele diz: a realização do desejo só aparece após o sonho ser interpretado. Então, ele inclusive fala que os críticos da psicanálise dizem: não, como que o sonho é uma realização de desejo? Não existe isso. Claramente, os sonhos são desagradáveis, os sonhos fazem a gente acordar assustado, a grande maioria dos sonhos. O Freud apresenta uma estatística na interpretação dos sonhos que acho que menos de 30% dos sonhos são agradáveis. Todos os outros são sonhos completamente desconexos ou desagradáveis. Os críticos, ele sempre... a escrita do Freud é muito interessante porque ele sempre faz essa conversa com o leitor. Né? Ele diz assim, os críticos fazem... trazem que não tem como ser um desejo, porque muitas vezes são sonhos desagradáveis. Então, ele deixa muito claro que só se pode saber que é um desejo a partir de uma interpretação. Por isso que só o fato da gente sonhar, lembrar, não vai fazer realmente sentido essa questão de ser a realização de um desejo. A gente não vai conseguir chegar nesse ponto. Então, na página, eu vou ler um trechinho onde o Freud diz sobre essa questão da importância da interpretação, tá? Na página 291 das conferências introdutórias. Então, ele diz assim, ó. Um fator que é negligenciado pelo leigo, né, as pessoas que tentam aí interpretar, bem mais importante e de alcance mais profundo. A realização de um desejo deveria certamente resultar em prazer, mas cabe a pergunta, para quem? Então, lembra o que eu falei do prazer para o inconsciente e desprazer para a consciência? Então, muitas vezes é um prazer para o sistema inconsciente. Naturalmente, para quem tem o desejo. É sabido, no entanto, que o sonhador possui uma relação muito especial com os seus desejos. Ele os reprova. Se a gente não reprovasse, pessoal, a gente não teria o recalque. O recalque serve justamente para que a gente não acesse esses conteúdos, porque a partir do princípio de prazer, a partir do princípio de realidade, né, do
princípio de realidade, o que é o princípio de realidade? É uma mediação entre a cultura, entre a nossa família, entre o que pode e o que não pode. Então, o princípio de realidade faz essa mediação para saber se esse conteúdo pode ou não pode vir. E isso também acontece, esse tipo de censura, enquanto estamos dormindo. Então, assim sendo, sua realização não pode lhe proporcionar prazer, mas apenas o contrário disso. A experiência mostra, então, que esse contrário aparece sob a forma de angústia. Então, muitas vezes, os nossos sonhos, quando aparece a angústia, é a censura dizendo esse conteúdo não pode aparecer.